Era setembro no centro de Idaho. O outono tinha chegado às montanhas e, com ele, os caçadores com arco em busca de cabras montesas. Meu primo, vamos chamá-lo de Vern, para preservar sua anonimidade, é um ávido caçador. Ele já viajou por toda a América do Norte, caçando diversos animais, desde ursos no Alasca, javalis no Texas, até o carneiro das montanhas no Wyoming, mas sua área de caça favorita era a Cordilheira de Lem, no centro de Idaho. Nossa família estendida caça nessas montanhas há gerações. Conhecemos cada vale de rio e cada pico como muitos conhecem seus próprios bairros. As cabras montesas são animais fascinantes de caçar. Elas vivem bem acima da linha das árvores em ambientes rochosos, são corajosas e podem escalar encostas quase verticais. Caçar esses animais requer adentrar em áreas perigosas e é preciso estar atento ao persegui-los. Um passo errado em uma encosta rochosa ou uma pedra solta pode significar que você nunca mais voltará para casa. Vern era um caçador de montanha experiente, algo que ele nasceu para fazer. Ele decidiu caçar na região do rio Hayden, nas montanhas de Lem. Era um local muito familiar para a maioria dos moradores locais, e a área é lar de muitas cabras montesas. A primeira milha da trilha foi tranquila enquanto ele subia o canyon. O ar estava fresco e sua respiração formava grandes vapores conforme ele avançava. O sol estava apenas surgindo por trás das montanhas quando Vern chegou a uma pequena trilha de cervos. Ele decidiu que poderia ser um atalho agradável em relação à sua rota usual e a pegou. Algumas centenas de metros adiante na trilha, ele viu algo estranho surgir de trás de uma árvore. Era um homem. Ele estava vestido com um casaco de denim claro, calças jeans e carregava uma pequena mochila. Meu primo parou por um segundo para se orientar, inseguro de onde esse cara veio. O homem acenou para ele com os dois braços, um deles segurando um arco de caça de estilo antigo. Cumprimentando-o, Vern acenou de volta. Embora o homem parecesse estar fisicamente bem, ficou claro que ele estava emocionalmente perturbado. Ele gritou algo que meu primo não conseguiu ouvir claramente e acenou com o braço, indicando que Vern deveria segui-lo. Vern não sentiu más vibrações daquele homem e pôde perceber que ele realmente precisava de algum tipo de ajuda. Ele começou a seguir o homem misterioso pela trilha do canyon. Vern nunca conseguia se aproximar desse cara. Ele sempre estava um pouco longe demais para que ele pudesse falar com ele. Periodicamente, o homem parava, virava-se na direção de Vern e se certificava de que ele ainda o estava seguindo. Toda vez que olhava para trás, Vern conseguia ver a preocupação em seu rosto. Meu primo fez o possível para permanecer calmo e manter um sorriso no rosto, incerto sobre quem ou o que estava sendo levado até ele. Era peculiar, pensou Vern enquanto caminhava. Ele não tinha visto nenhum outro veículo em sua viagem até a trilha. Talvez o homem tenha chegado por outra crista. O que ele poderia estar levando Vern a fazer? Ele imaginou que um dos membros de seu grupo de caça havia se machucado e precisava de ajuda. É claro, ele não precisaria especular se o homem simplesmente parasse e conversasse com ele por 5 minutos. Vern perdeu de vista o cara logo após uma curva na trilha. A trilha se abriu em uma encosta rochosa incrivelmente íngreme. Ele olhou para todas as direções e não conseguiu localizar o homem. Quando ouviu um assobio, olhou para cima e viu o homem a cerca de 500 pés de altura, acenando para ele na encosta rochosa. Não havia como ele ter subido aquela encosta em tão pouco tempo, desde que Vern o perdeu de vista. Mesmo assim, ele não sentiu nenhum medo ou cansaço com essa situação estranha. O homem agora estava acenando mais freneticamente, praticamente implorando para que Vern o seguisse pela encosta. Com um sinal de grunhido, ele começou a subir as rochas. O progresso era lento. A cada outro passo, ocorria um pequeno deslizamento de pedras e ele continuava a perder o equilíbrio. Bufando e ofegante no ar fino e fresco, meu primo finalmente chegou a uma pequena clareira. Levou quase 45 minutos para chegar àquele ponto onde viu o homem lá de baixo. Não havia como ninguém ter feito aquela escalada na colina mais rápido. Totalmente exausto e sem fôlego,
Vern se sentou na pedra e olhou ao redor, mas não viu o homem em nenhum lugar enquanto escaneava o entorno. Ele viu algo estranho se destacando de uma pedra a cerca de 20 metros de distância. Ao se aproximar, encontrou uma bota envelhecida. Na verdade, 2 botas. Dentro delas, e sob a pedra, estavam ossos. Vern olhou ao redor mais uma vez em busca do homem, mas nunca o viu novamente. Em vez de sentir-se arrepiado ou inquieto, Vern sentiu um alívio lavar sobre ele. Essas emoções não eram suas. Pareciam vir de todos os lados. Ele marcou o local com seu GPS e decidiu descer para chamar as autoridades. O escritório do xerife do condado de Lehigh respondeu, e ele os conduziu até o corpo no cânion. Foram necessários 4 homens adultos para empurrar a pedra para o lado, e quando o fizeram, filmaram os restos mortais esqueléticos de um homem. No corpo, encontraram equipamentos de caça e alguns pertences pessoais. A partir de um cartão de crédito na carteira, conseguiram identificar o homem. Ele era um caçador com arco que havia desaparecido quase exatamente 50 anos antes. Vern nunca quis ser identificado para o público ou para a família do caçador desaparecido. Ele não queria reconhecimento por algo assim. Para ele, era apenas uma dessas histórias estranhas de montanha. Ele ficou feliz que a família finalmente teve o encerramento, mesmo que tenha sido meio século depois. A única coisa que o incomodava era o homem que o levou até o cânion e seu desaparecimento estranho e repentino. Ele mencionou o homem acenando ao xerife, mas ele ignorou o assunto. Quando os relatórios de notícias anunciaram a descoberta, várias fotos do homem foram publicadas. Vern ficou absolutamente chocado quando as viu. Nessas fotos estava o homem que ele tinha visto o guiando até a montanha onde estava o corpo. Finalmente, tudo fez sentido para ele. A aparência angustiada do homem, a verificação constante se Vern o estava seguindo, o alívio que ele sentiu quando o corpo foi descoberto. Aquele homem estava desesperado para chegar em casa, e através de Vern, ele foi capaz de se reunir com sua família. Durante meu tempo na faculdade, tive um amigo cujo pai possuía uma propriedade de 800 acres no leste do Texas. No passado, ele havia alugado para caçadores e empresas, mas não estava mais fazendo isso. Ele havia construído uma cabana na terra alguns anos antes e nos deixava ir até lá de vez em quando para nos divertir. Servia como uma ótima maneira de relaxar das pressões da escola e nos aproximar da natureza. Na semana do Spring Break de 97, carregamos nossas caminhonetes e partimos para a cabana. Nossos planos eram sair para atirar, beber cerveja e outras coisas que caipiras como nós gostam de fazer na floresta. Nossa primeira manhã nos manteve ocupados limpando a cabana e movendo todas as nossas coisas para dentro. Por volta do horário do jantar, fizemos uma grande fogueira do lado de fora e preparamos vários bifes e batatas fritas. Pulamos a sobremesa e abrimos algumas cervejas. O sol se pôs logo depois e pelo restante da noite ficamos bêbados e passamos 1 ou 2 cigarros. Em algum momento da noite, ouvi um barulho de arrastar do lado de fora e fui verificar. A fogueira estava quase apagando nesse ponto e do lado de fora de sua luz, jurei que podia ver a forma de um homem parado completamente imóvel. Pelo que pude ver, ele estava de frente para mim, talvez esperando para ver o que eu faria. Pisquei os olhos com força para ter uma visão mais clara, mas minha posição e a falta de luz tornavam difícil vê-lo claramente. A forma continuou parada, então decidi me aproximar um pouco mais na esperança de obter uma melhor imagem. O pensamento me aterrorizou, mas eu estava fascinado pela criatura, ou talvez ainda estivesse muito intoxicado para tomar decisões sábias. Dei 2 passos à frente, mas fui distraído por uma voz atrás de mim. Meu amigo havia acordado e percebido que a porta estava aberta, então ele saiu da cama e me viu caminhando ao redor da fogueira. Sua voz me fez pular um pouco, mas logo percebi quem estava falando. Perguntei a ele se ele viu a figura do outro lado da fogueira, e ele apenas riu de mim,
dizendo que eu devia estar tão chapado que estava vendo coisas. Rimos da situação e voltamos para a cama. No meu caminho de volta, virei para dar mais uma olhada, mas a forma já não estava lá. Dei risada sozinho e voltei a dormir. Na manhã seguinte, descartei toda a experiência como resultado de muita diversão e segui em frente com o meu dia. Passamos a primeira metade pescando no grande lago. Depois do almoço, foi a vez de atirar e um dos caras trouxe um arco composto. As cervejas e a fumaça foram liberadas após o jantar e uma partida de pôquer foi tentada, mas logo cancelada, em favor de outra noite contando mentiras ao redor da fogueira. Em uma das minhas muitas idas ao banheiro naquela noite, fiquei assustado pelo som de um galho quebrando perto de mim e voltei apressadamente para a fogueira. A expressão de medo em meu rosto fez os outros caras rirem muito. Tentei explicar o que havia acontecido, mas fui rapidamente lembrado de que não éramos as únicas criaturas naquelas florestas. O raciocínio parecia válido, então eu o aceitei. Não muito depois, estávamos em pé, envolvidos em uma discussão profunda, e virei-me para falar com o cara à minha esquerda. O que vi me deixou tenso a ponto de poder quebrar uma haste de aço com meu esfíncter. A poucos passos atrás do meu amigo, havia outro homem que eu não reconhecia. Era como se ele tivesse aparecido do nada. O que o tornava ainda mais sinistro era que ele estava olhando intensamente para a parte de trás da cabeça do meu amigo, quase como se estivesse tentando atravessá-la com os olhos. Fiquei congelado de medo. Quanto mais eu olhava para ele, mais eu percebia que era o mesmo ser que vi rondando do lado de fora da luz da fogueira na noite anterior. Ele tinha uma altura média com uma longa barba desalinhada. Meu amigo continuava tagarelando sobre qualquer coisa, inconsciente de sua sombra. Depois de vários segundos longos, o estranho se virou para mim com uma expressão vazia e se afastou. Foi então que meu amigo finalmente notou minha expressão horrorizada. Quando ele falou, o encanto do medo foi quebrado, e comecei a apontar e tagarelar sobre o que acabara de testemunhar. Ele e meu outro amigo riram de mim novamente. Não havia como eu estar vendo coisas desta vez. Descrevi o homem, e um deles sugeriu que fosse o Pé Grande. Apesar das minhas reclamações, ninguém acreditou em mim, e eventualmente desisti e me calei. Porém, eu não estava vencido. A zombaria deles me deixou ainda mais determinado a provar a existência do estranho. Os próximos 2 dias foram tranquilos, sem nenhum estranho à vista, mas mantive meus olhos bem abertos para qualquer coisa fora do comum. No 5º dia de nossa estadia, comecei a questionar minha sanidade. Eu havia visto esse homem misterioso rondando ao nosso redor 2 vezes, e agora ele havia desaparecido de repente. Resolvi colocar minha busca em segundo plano até que alguma nova evidência surgisse. O pai do meu amigo havia mencionado a ele que um dos proprietários das propriedades vizinhas havia avistado um pequeno grupo de javalis correndo por sua terra, então pegamos nossos rifles e fomos em busca deles. Após 1 milha ou mais em uma das estradas principais da propriedade, encontramos algumas poças de lama de javali e soubemos que estávamos no rastro deles. Subimos a estrada agora a pé, seguindo-os. Mais 1 milha à frente, tropeçamos em 3 grandes javalis revirando o chão e nos preparamos para fazer bacon. 2 de nós prepararam nossos rifles silenciosamente e miraram. Eu estava a menos de 1 segundo de dizer 3 e puxar o gatilho, quando o estrondo alto de outro rifle encheu o ar, seguido de perto por uma explosão de madeira e casca acima da cabeça do meu amigo. Levou um momento para registrar que alguém estava atirando em nós. Poucos segundos depois, outro estalo e acerto, desta vez ainda mais perto do meu amigo. Não íamos esperar por um terceiro. O amigo que parecia ser o alvo nos levou pela trilha lateral de volta à cabana. Nenhum tiro a mais nos seguiu enquanto fugíamos. No entanto, em vez de encontrar segurança no acampamento, os tiros começaram novamente. Não vendo outra opção, pulamos na minha caminhonete e saímos de lá. Foi uma época pouco antes da popularização dos celulares, então tivemos que dirigir 20 milhas até a cidade para obter ajuda. Depois de explicarmos a situação, retornamos à propriedade algumas horas depois com alguns delegados. Nos aproximamos lentamente e permanecemos nos carros quando estacionamos.
Esperamos para ver se os tiros começariam novamente, mas nada aconteceu. Uma olhada superficial contou 3 buracos na cabana e mais 2 no para-brisa do meu amigo. Talvez a pior parte tenha sido que todas as nossas coisas de acampamento, sacos de dormir e tal, estavam espalhadas pelo chão. Por sorte, tínhamos usado a maioria das coisas na noite anterior e nada estava faltando, além de uma caixa de munição e, estranhamente, meu saco de dormir e cobertor de lã. Uma teoria começou a se formar nas mentes dos delegados de que havíamos tropeçado em um invasor ou caçador ilegal acampando na propriedade. Por algum motivo, agiram como se fossem deixar para lá, mas uma vez que o pai do meu amigo, que era o proprietário da terra, ficou sabendo disso, ele pressionou para que começassem uma busca. Foi por volta desse momento que repeti minha história de ver alguém rondando a cabana. Ninguém estava rindo agora, e minha história finalmente estava sendo levada a sério por alguém. A busca foi liderada pela propriedade do meu amigo, e a escola já havia começado de novo quando ocorreu. Durou uma semana inteira, mas nada além de alguns acampamentos antigos foram encontrados. Foi assumido que ele sabia que alguém estaria procurando por ele após o incidente de tiroteio, e se mudou de local. Durante o curso da investigação, várias pistas foram seguidas para identificar o estranho, como fugitivos, mas ele permanece não identificado até hoje. Por causa da chance de outro ataque, nossas viagens à propriedade terminaram. No ano seguinte, tentamos acampar em outro lugar, mas não foi a mesma coisa, e nossas escapadas pela natureza acabaram. Dentro de 5 anos, o pai do meu amigo teve um ataque cardíaco e perdeu o interesse na cabana. O contrato de arrendamento da empresa de papel foi renovado, e as árvores da terra têm sido usadas para fazer papel e produtos de madeira para a polpa desde então. Cada vez que escrevo uma nota rápida, lembro-me de nossas incríveis viagens, e especialmente da semana estranha e aterrorizante que as fez parar. 1 ou 2 vezes por ano, falo ao telefone com meu antigo amigo da faculdade. Até onde ele sabe, o estranho maluco ainda não foi pego. Às vezes, teorizamos sobre suas origens e para onde ele pode ter ido. No entanto, muitas vezes levo isso muito mais longe quando estou sozinho. Me pergunto por que nosso suposto estranho parece focar tanta raiva em meu amigo, e talvez ainda mais preocupante, se ele ainda está lá fora esperando por sua chance de terminar o que começou todos aqueles anos atrás. Existe uma razão pela qual tenho que ser convencida toda vez que o assunto de acampar surge em conversas com amigos ou família. Não me importo com a natureza e nem com o ar livre. Apenas sinto que quero dormir em uma cama e não no chão de uma barraca. Neste ano específico, meu namorado me convenceu a ir acampar. Mas desta vez ficaríamos em uma cabana para que eu pudesse dormir em uma cama. Ainda preferia a praia, mas pelo menos eu estaria realmente dormindo em uma cama. A viagem consistiu em eu, meu namorado e 2 outros casais. Nós 6 encontramos uma cabana agradável na floresta, que era em sua maioria isolada e estava a apenas 100 metros de uma bela lagoa, onde poderíamos nadar. Não queria admitir, mas estava realmente gostando da viagem, especialmente quando chegamos lá. O primeiro dia foi incrível. Passamos o dia todo caminhando em algumas trilhas, nadando no lago e no início da noite decidimos fazer alguns bifes na churrasqueira. Foi um ótimo primeiro dia. Aquela noite todos nós entramos e fomos dormir por volta da meia-noite, se eu tivesse que adivinhar. Não dormi muito bem, pois achei que ouvia algo do lado de fora durante toda a noite, mas apenas atribuí isso à minha imaginação. Afinal, estávamos na floresta, então ouvir barulhos estranhos durante a noite não era tão incomum. Na manhã seguinte, todos nós estávamos lá fora nos preparando para uma bela caminhada, quando ouvimos uma voz alegre gritar atrás de nós. "Olá, como vocês estão hoje?" Meu namorado, sempre sendo uma borboleta social, começou a conversar com o cara prontamente. Ele nos disse que seu nome era Wayne e que era um especialista em todas as trilhas por aqui. A interação toda foi um pouco estranha, mas suponho que não alarmante.
Ele disse que morava nas redondezas e que estava fazendo trilhas e nos ouviu conversando. Então queria apenas se certificar de que estávamos nos acomodando bem. Lembro-me de achar gentil da parte dele verificar conosco. Ele era um cara grande, eu diria, bem mais alto que 1,80 m e tinha uma barriga bem grande. Estava com uma mochila, botas de caminhada e jeans, então realmente não parecia nada além de um caminhante local típico. Agradecemos a ele, e ele riu com aquela voz alegre e foi embora. Enquanto caminhávamos, rimos de Wayne por um tempo. Quando a tarde chegou, decidimos ir todos para o lago para nadar por algumas horas antes de voltar para a cabana. Quando chegamos ao lago, estávamos sentados no deck absorvendo o sol, e de além das árvores, ouvimos aquela voz novamente. Aqui estão eles. Todos nós demos um salto para trás, porque honestamente nos assustou, porque agora, de pé na beira do deck, estava Wayne novamente. Perguntamos o que ele estava fazendo, e novamente, ele afirmou que estava apenas passeando por ali, e aconteceu de nos ver todos lá fora. Meu namorado riu e conversou com ele por um tempo, mas o namorado da minha amiga Tina e eu nos sentimos desconfortáveis com isso. O tempo todo que estavam conversando, Wayne apenas acenava, ria e ficava olhando em volta. Depois que terminaram a conversa, ele continuou murmurando, "Ok", entre dentes, e depois se afastou. Foi estranho, mas não realmente assustador, pelo menos ainda não. Aquela noite, enquanto estávamos todos sentados ao redor da fogueira compartilhando histórias de terror, me senti ainda mais desconfortável por algum motivo. De repente, Wayne pulou dos arbustos sem aviso prévio e gritou com uma voz meio brincalhona, "Aqui estou eu!", seguido por uma risada alta e animada. Todos nós demos um pulo ainda maior do que no deck. Neste ponto, meu namorado estava chateado e meio que gritou com Wayne, dizendo-lhe para nos deixar em paz e voltar para casa. Ele explicou que assustar a gente daquela maneira não era legal, e Wayne teve sorte de nenhum de nós ter reagido por instinto. Wayne parecia chateado e afirmou que estava apenas tentando nos ajudar a ter algumas experiências memoráveis em nossa viagem. Ele partiu por uma das trilhas, eu acho, e parecia visivelmente chateado. Quase senti pena dele, até perceber que já era depois das 11 e não havia motivo para ele estar vagando em torno do nosso acampamento. A experiência estragou o resto da noite e acabamos indo dormir não muito depois disso. Entramos e arrumamos o lugar, já que deveríamos sair cedo pela manhã. Uma vez na cama, contei ao meu namorado que não estava me sentindo bem com toda a situação de Wayne. Tive um pressentimento ruim de que ele apareceria de alguma forma novamente. Aquela noite, eu estava completamente acordada de novo. Não tenho certeza do horário, mas em algum momento durante a noite, pude ouvir distintamente a respiração e os passos do lado de fora da janela. Acordei meu namorado e implorei para que ele verificasse para mim. Ele ficou irritado no começo, mas mudou instantaneamente o tom. Eu o vi olhar para fora e sua pele ficou branca como um fantasma. Ele sussurrou para mim que podia ver alguém do lado de fora da cabana, andando de um lado para o outro. E ele acha que é Wayne. Fui até a janela e tentei não chamar a atenção para nós. O que parecia ser Wayne parecia estar discutindo consigo mesmo, falando, mas quase incoerentemente. Ele tentou abrir a porta trancada e, quando não conseguiu, começou a bater com a cabeça, como se estivesse chateado consigo mesmo. E depois de andar mais alguns minutos, ele pareceu simplesmente desaparecer de volta para a floresta. Ficamos horrorizados e não sabíamos o que fazer. Meu namorado ligou para o dono da cabana e informou que também estávamos chamando a polícia. Um carro de polícia apareceu alguns minutos depois e explicamos todos os eventos do dia ao oficial, incluindo a aparição de Wayne. O policial não pareceu muito preocupado e apenas acenou com a cabeça. Parecia que ele estava apenas ouvindo por ouvir e não entendia a gravidade potencial da situação. Arrumamos nossas coisas, fizemos café e simplesmente ficamos acordados até o amanhecer. E assim que o sol estava nascendo, carregamos a van e voltamos para casa. Assim que chegamos à estrada principal,
Vimos Wayne andando sozinho. Ele ainda parecia estar meio que murmurando para si mesmo, batendo na cabeça de vez em quando. Ligamos para a central e informamos que tínhamos acabado de ver Wayne, que tinha tentado invadir nossa casa anteriormente, andando na estrada. E foi o fim disso do nosso lado. Não tenho certeza se os policiais eventualmente o pegaram ou se ele apenas fugiu de volta para a floresta. Fico pensando se ele realmente mora por perto ou se era apenas um homem estranho vagando por aí esperando causar algum mal. Estou feliz que nada físico tenha acontecido conosco, mas de agora em diante, todos podem ir acampar sem mim. A história a seguir é 100% verdadeira. Os anos listados abaixo são as datas estimadas em que a história se desenrolou para mim. Foi a única vez em toda a minha vida que questionei minha própria sanidade e percepções. Peço que leiam a história na íntegra, pois este é um daqueles raros casos em que há um desfecho real para a história. É uma cidade de tamanho médio localizada aproximadamente a 2h30 a sudoeste de Chicago, na fronteira com o estado de Iowa. A dama na floresta foi avistada em um pequeno parque bem no meio da cidade. O parque é cercado por cerca de 4 a 5 acres de floresta. Por volta de 93 ou 4 foi a primeira vez que ouvi falar sobre a dama na floresta. Eu estava na 5ª série, brincando com outros meninos no terreno da escola primária. A história é sua típica história de fantasma. O Parque Mill, nosso ponto de encontro local, fica a poucos quarteirões de distância. Uma criança desapareceu após o avistamento do fantasma, mais especificamente o fantasma de uma mulher vestida toda de branco. Eles não sabiam o nome da criança, mas afirmavam que aconteceu em 87. Outro menino acrescentou: também houve um adulto desaparecido na noite após um avistamento do mesmo fantasma, alguns anos depois. Em ambos os casos, o avistamento ocorreu depois que o parque fechou, bem após a meia-noite. O parque está situado entre alguns bairros e sempre houve relatos de pessoas que se mudaram de suas casas depois de verem a mulher vagando pela floresta. Havia outras histórias que ouvi nos anos seguintes que incluíam bruxaria, satanismo, sequestro, assassinato e ocultismo. A história ganhou mais impulso quando outro menino de nossa classe, alguns meses depois, encontrou um pentagrama pintado em uma árvore em um caminho perto do parque. Na verdade, andamos de bicicleta até lá para ver. Definitivamente estava lá, pintado de maneira grosseira, como se tivesse sido feito às pressas. Foi uma daquelas coisas em que não havia como saber se o pentagrama fazia parte da história ou se foi colocado lá por causa da história. Quando você está na 5ª série, raramente para pensar nessas coisas. Você só vê o que está na sua frente. E o que eu estava vendo era definitivamente assustador. Em maio de 95, um amigo nosso chamado Michael, que morava a apenas um quarteirão do Parque Mill, seus pais decidiram permitir que ele tivesse uma festa com seus amigos, passando a noite de aniversário. Ele convidou 10 de nós para passar a noite, apenas fazendo o que os meninos fazem. Naquela noite, você pode imaginar para onde isso estava indo. Michael conhecia todas as histórias de fantasmas do Parque Mill. Ele morava mais perto do que todos nós e tinha um vizinho que lhe dera todas as informações malucas, ou assim ele dizia. Ele recapitulou muitas das histórias que já tínhamos ouvido e até adicionou algumas outras. Depois de um tempo, quando o relógio se aproximava da 1, finalmente aconteceu. Um dos meninos sugeriu que saíssemos e víssemos se poderíamos encontrar essa dama fantasma. Então, foi exatamente isso que fizemos. Todos saíram silenciosamente e nos dirigimos ao Parque Mill. Chegando lá, nos dividimos em grupos. Alguns foram para o campo de beisebol da Little League, outros foram para os equipamentos do playground. Eu e outro ficamos no estacionamento mais próximo da casa do Michael. Eu gostaria de poder dar a vocês todas as coisas legais que fizemos, mas na vida real, isso não é legal. Basicamente, apenas andamos por aí olhando e esperando. Realmente só tínhamos estado lá por cerca de 15 minutos quando aconteceu. Juro que isso aconteceu dentro de minutos de nossa chegada. Foi como um filme. Lá estava ela, na floresta, ao norte de mim.
Vi o que parecia ser uma mulher branca pálida, cabelos brancos, roupas brancas fluindo e calças brancas. Na noite, ela parecia brilhar. Era literalmente o exemplo perfeito do que você poderia pensar como um fantasma. Nunca tive tanto medo em toda a minha vida. Até hoje, ainda é o momento mais aterrorizante em que já estive, e isso inclui um acidente de automóvel. Todo mundo a viu, os 10 de nós. Ela se destacava. Fugimos, e quero dizer, corremos mais rápido do que qualquer um de nós já havia corrido antes, todos completamente em silêncio, movendo-se a nossa maior velocidade em direção à casa do Michael e à segurança. Eu poderia exagerar aqui e dizer que ela nos perseguiu ou deu um passo em nossa direção. Poderia dizer que a cabeça dela se dividiu ao meio e as abelhas saíram voando. Mas nada disso aconteceu. Na verdade, ela estava de frente para uma direção completamente diferente. Eu não acredito que a Dama Fantasma sequer sabia que estávamos lá. Ela parecia estar apenas olhando mais fundo na floresta, em vez de encarar nós, meninos assustados, correndo e aterrorizados. Foi isso. Todos nós chegamos em segurança. Passamos a noite preocupados que essa Dama Fantasma fosse aparecer e nos sequestrar. Ela nunca apareceu. Voltamos para a escola, e a Dama da Floresta se tornou lenda. Todos nós compartilhamos a história, todos nós nos apoiando. Até mesmo contamos a um de nossos professores. Ela ouviu educadamente e depois mudou de assunto. A coisa mais legal e assustadora que já aconteceu conosco. Tínhamos uma das melhores histórias de fantasmas ao redor da fogueira. Então o tempo passa, como sempre faz. Passamos da escola primária para o ensino médio, depois para o ensino médio, e finalmente nos formamos no ensino médio. Depois de ficarmos um pouco mais velhos, a história ficou em segundo plano em relação às garotas e apenas a viver a vida. Não diria que a história morreu. Sei que falamos dela de passagem, e sei que a história continuou na escola primária pelo menos por um curto período após sairmos. Um dos 10 meninos da festa de aniversário morreu por suicídio logo após o ensino médio. Custou muito não culpar essa história de fantasma por essa situação. Eu não acredito que os dois estejam relacionados. Todos nós seguimos para a faculdade. Perdi contato com todos, exceto um dos 10, embora haja alguns que ainda tenho no Facebook. Avance para 2010. Depois de voltar da faculdade e lutar na vida, finalmente começo a me acertar. Encontro um emprego em tempo integral, me caso com minha agora esposa, adoto um cachorro e até tenho alguns filhos. Eventualmente compramos nossa primeira casa, que por acaso fica a um quarteirão da minha casa de infância. Acabo em uma casinha minúscula a 2 ruas do Parque Mill. Depois desses anos flutuantes, acabo voltando para onde tudo começou. Meus dias de folga, eu ando com meu cachorro no mesmo parque onde a Dama da Floresta me assustou quase até a morte. É aqui que você realmente começa a questionar seus sentidos. Aos 27 anos, eu olharia para o local onde vi aquela dama brilhando todos aqueles anos atrás e tentaria entender tudo. Agora mais velho e mais sábio, você passa muito mais tempo tentando sentir as coisas do que apenas reagir. Como diabos eu vi um fantasma na 6ª série com outros 9 que viram a mesma coisa? Eu sei que não foi um sonho, mas como poderíamos estar todos sonhando coletivamente? E sei que não foi minha imaginação também. Ela estava realmente lá. O que vi foi real, mas seu cérebro tem uma maneira engraçada de tornar as coisas confusas. É difícil explicar, mas você apenas começa a questionar tudo. Você sabe que é real, mas sabe que não é. Essa frase não deveria existir, mas é assim que minha mente lê a situação. Foi realmente algo com que lutei um pouco, tentando entender tudo. Verão de 2012. Lá estou eu em outra caminhada com meu cachorro, passando ao lado da floresta onde vi a Dama da Floresta todos aqueles anos atrás. Estou pensando nela novamente, pensando nos meus amigos de infância. Estou me perguntando se eles pensam nesse momento como eu. O pensamento passa enquanto sigo por um caminho que me leva para fora do parque. Na minha frente, um grande trailer engatado em uma caminhonete fica estacionado em uma garagem próxima à área arborizada do parque. Há um homem de meia-idade movendo algumas coisas para o trailer quando me aproximo. Ele me vê e diz: "Olá." Eu digo:
Olá de volta e decido fazer um pouco de conversa fiada. Pergunto a ele se ele está se mudando. O homem responde que recentemente vendeu a casa. Era a casa de seus pais e ele a vendeu para um casal mais jovem. A mudança estava para acontecer em breve. Mencionei algumas outras coisas e depois comecei a sair, mas parei. Porque essa história de fantasma estava na minha mente. Decidi perguntar ao homem. Não sei porquê. Isso está além de mim. Definitivamente não é algo que eu normalmente traria em uma conversa aleatória. Mas esta casa era a mais próxima do local onde vi a dama. Eu só precisava de confirmação de que alguém por aí ainda conhecia a história. Não me lembro exatamente o que disse, mas basicamente perguntei se ele já tinha ouvido as histórias de fantasmas. Nunca esquecerei o que aconteceu em seguida. O homem me olha e sorri. Diz que ouviu essas histórias muitas vezes. Estou realmente aliviado que ele conhecia, porque eu realmente não havia pensado em como a conversa aconteceria se ele não tivesse ideia do que eu estava falando. Então, continuei e dei a ele a versão resumida da história que você acabou de ler. Ele ouviu, pude perceber que estava interessado. Quando terminei, ele deu um momento e respondeu. Eu costumava morar nesta casa antes de o parque ser construído. Meus pais me criaram aqui. Saí em 84. E meus pais nunca mais voltaram. Meu pai faleceu em 91. Era só minha mãe depois disso. A dama que você viu, isso era minha mãe. Eu o olhei completamente confuso. Ele continuou. Minha mãe teve alguns problemas médicos que começaram em meados dos anos 80 e continuaram até a primavera passada, quando ela faleceu. Os remédios que deram a ela a faziam andar dormindo. Não consigo nem contar quantas vezes recebi ligações no meio da noite do departamento de polícia, me avisando que encontraram minha mãe vagando no parque. Me disseram recentemente que um dos vizinhos se mudou porque estava cansado de toda a confusão. Minha irmã mora no Texas. Nunca consegui convencê-la de que sua mãe precisava ser transferida para uma casa de repouso, então isso continuou por anos e anos. Descobri através de alguns amigos que ela se tornou uma história de fantasmas para o parque. Minha mãe tinha um roupão favorito, que era todo branco. Ela sempre dormia com as mesmas roupas de seda brancas peroladas. Tudo era branco. Ela até usava luvas brancas de vez em quando. Só consigo imaginar como isso pareceria no meio da noite. Aquela lâmpada ali no parquinho a iluminava como uma árvore de Natal. Então nunca foi difícil para a polícia localizá-la. Então você vê, o fantasma que você viu, aquilo era minha mãe andando dormindo. Aposto que recebi uma ligação naquela noite. Fiquei sem palavras. A dama da floresta era real. Ela não era um fantasma, não era um sonho. Ela era simplesmente uma mulher. Ela era mãe desse homem, solitária e sofrendo de alguma condição médica que a fazia vagar pela floresta à noite. Só queria saber mais. Nunca mais vi esse homem. O novo casal se mudou, provavelmente alheio à história de fantasma que o antigo ocupante criou. Então eu me pergunto, sua lenda continua? Alguns anos ouvindo essa história pela primeira vez sobre a dama na floresta, como ela aparece e sequestra crianças. Avançando para 2021, mudei-me dessa casa pequena para uma maior em uma nova cidade. Nunca mais visitei o Parque Mill. Nunca soube o nome da dama e sempre me arrependi de não ter feito mais perguntas ao homem. O que achei tão interessante é como uma história pode se tornar o que é, como um evento pode impactar indivíduos como eu. Ainda penso naquela dama às vezes, quando uma história surge que parece impossível. A dama da floresta vem à minha mente às vezes. A história é real, mas o contexto é confuso. Esse único evento impactou minha abordagem para tudo. Eu escuto, absorvo toda a história que posso, mesmo que pareça impossível. Eu me seguro. Talvez seja impossível, ou talvez seja apenas interpretado de forma errada. Obrigado por ler. Eu moro em Vermont e cresci aqui praticamente toda a minha vida. Sempre me senti em casa na floresta, sempre me fez sentir calmo. Nunca tive muito medo de estar na floresta, especialmente durante o dia. Vermont não tem muito a temer em termos de natureza.
Não tenho a capacidade de ficar em silêncio, mas estou muito consciente do meu nível de ruído, bem como dos sons da floresta. Às vezes as coisas acontecem comigo e a floresta fica quieta algumas vezes, mas se você parar de se mover, os sons da floresta voltam, geralmente dentro de 1 minuto. 2 vezes experimentei a floresta ficar absolutamente silenciosa e me sentir muito desconfortável. A primeira vez foi quando eu estava fazendo trilha com minha então namorada na montanha Abe, talvez em 2012. Há uma seção da trilha que é realmente única e bonita, onde a floresta fica menos densa e o musgo cobre a maior parte do chão que você pode ver. Estamos caminhando por essa área, a floresta fica quieta e nós dois paramos. Ela perguntou se eu sentia aquilo e eu respondi que algo não parecia estar certo, mas ri e atribuí o silêncio a mim bufando. Começamos de novo, com ela na minha frente. O silêncio não terminou e eu continuei sentindo que outra pessoa estava lá, olhando por cima do meu ombro com bastante frequência. Esta seção da trilha não é terrivelmente longa, talvez meia hora, mas o tempo parecia parar e o ar ficar imóvel. Finalmente chegamos à interseção da próxima trilha e paramos novamente. Logo acima da trilha, a cerca de 30 metros de distância, nós dois vimos alguém correr pela trilha e ir atrás de uma pequena árvore morta. Eles espiaram parcialmente a cabeça para fora de trás dela e depois se recolheram de volta atrás da árvore. Esta árvore seria difícil para alguém se esconder, a menos que fosse uma criança. Sem pensar, passei por ela, marchei até a árvore e olhei em volta. Nada. Então pareceu que a floresta acordou quase imediatamente. Voltei para ela e discuti o assunto inteiro. Nós dois sentimos que esta seção do caminho parecia durar muito mais do que deveria. Nós dois percebemos como o silêncio era desconfortável e quase como se não estivéssemos sozinhos. Nós dois vimos alguém correr atrás daquela árvore e espiar. Nenhum de nós sabia o que pensar, então apenas rimos disso. Fizemos o resto do caminho até o pico, comemos e depois relaxamos um pouco no topo. Depois descemos pelo mesmo caminho que viemos sem mais nada acontecer. Já fiz trilhas por lá antes e nunca tive nada parecido acontecendo comigo novamente. A segunda vez que senti aquele silêncio foi no outono de 2016. Eu estava atrás do meu apartamento, que tinha uma enorme área de floresta. A estrada mais próxima ficava direto, a pouco mais de 3 milhas a leste. Norte e sul estavam a talvez 10 milhas de distância entre as estradas e as florestas. Então, estou a cerca de 1 quilômetro de profundidade andando um dia. A floresta estava cheia de pássaros, esquilos, todos se preparando para o inverno. De repente, instantaneamente, a floresta fica quieta. Parei para deixá-la acordar de novo, pensando que era apenas eu, já que estava mexendo nas folhas e pisando em galhos. Ouço algo caminhando lentamente, parando em algum lugar na distância próxima, atrás de mim. Olho ao redor. Nada. A floresta ainda está quieta. Ando mais um pouco e paro novamente. Mais uma vez, ouço algo caminhando ao longe, parando, mas ainda não visível. Fiz isso mais algumas vezes com o mesmo resultado. Começo a ficar um pouco preocupado e corto para o norte para descer pela ravina e voltar para o oeste. Saio daquela ravina e paro mais uma vez. A floresta ainda permanece quieta e ouço algo fazendo seu caminho pela descida em aterragens pesadas nas folhas. Imediatamente corro de forma muito aleatória, em zigue-zague, até o meu apartamento. Novamente, saí depois disso e nunca mais experimentei nada parecido. Vermont mesmo diz que não tem pumas ou leões da montanha, e acho que teria sabido se fosse um urso ou algum tipo de coiote desde o início. O que vocês acham e já experimentaram a floresta ficar quieta por si mesmos? Obrigado. Obrigado por ouvir até aqui. Espero que tenha gostado das histórias. Deixe seu comentário e seu like. Se quiser ajudar o canal, confira os links na descrição. Muito obrigado e até a próxima.